Olá, estimados alunos e alunas. Continuamos com nosso direito sucessório e nosso direito sucessório na primeira classe de herdeiros. Vimos na última aula que existe uma lista de herdeiros e nessa lista de herdeiros, em primeiro lugar, na primeira classe de herdeiros, estão os descendentes e o cônjuge. Vimos também que às vezes, em três hipóteses, só os descendentes herdam e em outras três hipóteses, os descendentes herdam junto com o cônjuge ou junto com o companheiro de união estável se aquele casal não era casado e sim mantinha a união estável. E estudamos todas essas seis hipóteses, inclusive como que a gente descobre essas seis situações, em três em que o cônjuge não herda, três em que o cônjuge herda junto com os descendentes. Ou seja, em outras palavras, três hipóteses que só os descendentes herdam, cônjuge não herda nada nem companheiro herda nada, e outras três hipóteses em que os descendentes herdam em concorrência com o cônjuge ou em concorrência com o companheiro sobrevivente. E agora nós passamos a aprofundar diversas questões importantes ainda dentro dessa primeira classe de herdeiros, para nós encerrarmos finalmente essa primeira e importantíssima classe de herdeiros, que é, aliás, se nós fizermos uma análise de direito comparativo, direito comparado com outros países, em todos os países do mundo nós temos na primeira classe de herdeiros os descendentes. Às vezes junto com o cônjuge, às vezes sem o cônjuge, mas sempre nós temos os descendentes. Em Portugal, por exemplo, nós temos na primeira classe de herdeiros os descendentes e mais o cônjuge, o companheiro. Na Espanha, por outro lado, nós temos só os descendentes, como nós tínhamos no Código Velho de 1916, do Código Civil anterior, mas sempre o descendente está na primeira classe. O novo Código Civil argentino, vindo aqui para a América, também isso acontece em que os descendentes estão na primeira classe junto com o cônjuge ou companheiro sobrevivente de união estável. E se analisarmos diversos outros países, como na Itália, na França, mesmo na Alemanha, na Suíça, no Chile, nós sempre vamos ter na primeira classe de herdeiros os descendentes, às vezes junto com o cônjuge, às vezes não. Então, na primeira classe de herdeiros, nós sempre vamos ter lá os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que são os descendentes. E a gente vai aprofundar aqui na nossa primeira classe de herdeiros. E já montadas essas seis hipóteses que a gente estudou na última aula, nós temos que analisar cada regime de bens. Primeiro deles, comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens, só os descendentes herdam. Só os descendentes herdam, de modo que o cônjuge ou o companheiro não herdam. Mas a gente não pode esquecer que quando eu falo que só os descendentes herdam, é já excluída a meação. Porque se eu compro um imóvel durante o meu casamento de comunhão universal de bens, eu pego o meu salário, ou pego minha aposentadoria e compro um imóvel durante o casamento ou durante o união estável, esse imóvel não pertence só a mim, pertence a mim e a minha esposa. Então esse imóvel pertence aos dois. Então a minha esposa é meeira, ela é dona de metade do imóvel e eu sou dono, sou proprietário de metade do imóvel. Mas nós não estamos falando de direito sucessório ainda. É meação, é propriedade. Eu sou dono de metade, ela é dona de metade. Quando eu morro, a minha herança é composta só da minha parte, da minha metade. Então, os meus 50% é que vão ficar apenas para os meus filhos, para os meus descendentes, para os meus filhos. Então, eu falo que a minha esposa não herda nada, porque a herança ela não recebe, mas ela já é meeira. Então, a gente nunca pode confundir herança com meação. Meação é propriedade do cônjuge. Já era do cônjuge quando o casal, ambos estavam vivos, e continua sendo do cônjuge sobrevivente, mesmo após a morte do falecido. Isso não vai ser alterado. Então, nós nunca podemos esquecer dessa distinção de cônjuge que vai herdar e o cônjuge que já é proprietário porque é meeiro desses bens, mesmo antes do falecimento do cônjuge que acabou por morrer antes. Então lembrem, na comunhão universal, por exemplo, todo o patrimônio do casal, 50% para cada um, essa é a regra geral. Salvo aquelas exceções
lá do 1668. Mas a regra geral, metade para cada um. A parte daquele que morre, se o homem morre, por exemplo, é que vai ficar só a parte dele, não o patrimônio do casal, é que vai ficar para os seus descendentes. Esse é o primeiro comentário nesse quadrinho, aprofundando a matéria em relação à comunhão universal. Em relação à separação de bens. Quando o Código Civil atual surgiu, existia uma discussão sobre se realmente a separação ia ser dividida assim, separação obrigatória, que é a separação relativa só os descendentes herdam, enquanto que a separação convencional, aquela separação absoluta escolhida por pacto, ficaria para os descendentes e mais o cônjuge ou companheiro. Apesar dessa discussão ter acontecido na doutrina e mesmo na jurisprudência, hoje não pode ficar na dúvida. Hoje o entendimento pacífico dos tribunais é de que só na separação absoluta é que os descendentes vão dividir junto com o cônjuge ou com o companheiro. Na separação obrigatória, a herança fica só para os descendentes. Então, se pegar um livro um pouco mais antigo, uma doutrina mais antiga aí, ou mesmo um outro doutrinador que insiste nesse entendimento diferente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento. Outra questão que era divergente no passado, durante anos e anos, depois que o Código Novo entrou em vigor em 2003, nós ficamos aí mais de 10 anos com uma divergência de doutrina e jurisprudência, se refere à comunhão parcial de bens. Tá? Na comunhão parcial de bens, a gente percebe o seguinte: se o morto deixou bens particulares, a herança vai ficar para os descendentes e mais para o cônjuge. Isso quer dizer o quê? Que na comunhão parcial, os bens deixados pelo morto serão divididos da seguinte forma: os bens particulares, os bens que eram só do morto, 100% do morto, ficam para os descendentes e mais o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente. Por outro lado, os bens comuns, ou seja, na comunhão parcial, os bens que pertencem ao casal. E se pertence ao casal, metade é do marido, metade é da esposa. Então, se o marido morre, essa metade que é dele, esse 50% da casa que é dele, vai ficar só para os filhos dele, para os descendentes dele. Os 50% dessa casa que pertence à esposa, e em relação aos outros 50% que a esposa não é proprietária, ela também não vai ser herdeira. Então pensa assim, na comunhão parcial, você tem que fazer um levantamento de todos os bens do casal. E você tem que identificar quais são os bens que eram 100% só do morto e quais são os bens que eram do casal e, portanto, 50% para cada cônjuge. Os bens que eram só do falecido vão ser divididos igualmente entre os filhos do morto, os descendentes do morto, e mais o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente. Por outro lado, os bens que pertenciam ao casal, você primeiro tira a meação, metade do cônjuge varão, do homem, metade do cônjuge virado, da mulher. A parte do morto ou da falecida vai ficar só para os descendentes do falecido, do morto. Essa parte, só os 50% do morto, vai ficar só para os descendentes, portanto, vai ser os outros 50%, não vai ficar nada para o cônjuge ou para o companheiro, companheira sobrevivente. Tá? Então, na comunhão parcial, você sempre tem que lembrar, separar bens particulares de um lado, bens comuns de outro lado. Os filhos herdam por cabeça, por direito próprio, mas é possível os netos herdarem sempre por direito próprio, se nenhum filho tiver vivo, mas vão herdar por representação, que o pai herdaria se tiver um filho do morto vivo e o outro falecido. Os netos, filhos desse filho falecido, herdam no lugar do pai, conforme a gente já estudou na outra aula sobre representação.
tá? E, finalmente, sobre a participação final nos aquestos, todos os bens, quando o casal está casado ou mantém união estável pela participação final nos aquestos, todos os bens vão ser divididos entre os descendentes e também o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Vamos aqui enfrentar uma situação para não deixar qualquer dúvida aí sobrando. Então vamos imaginar um caso, homem e mulher casados, o homem adquiriu um apartamento antes do casamento. A mulher adquiriu uma fazenda também antes do casamento. E o homem adquiriu um terreno durante o casamento. E eles tiveram 2 filhos. E o homem acabou por falecer, o homem faleceu. Como vamos fazer a divisão da herança? Vamos pegar aí os casos, os regimes que praticamente vão alcançar 99% das divisões que vocês vão encontrar. Vamos começar pela comunhão universal. Na comunhão universal, nesse exemplo, nessa mesma pergunta aqui, vamos começar pela comunhão universal. Na comunhão universal, todos esses bens, o apartamento, a fazenda e o terreno, os 3 bens, tanto faz se eles foram comprados antes ou durante o casamento, pertencem aos 2. Ora, se pertence aos 2, os 3 bens, então metade da fazenda, metade do apartamento e metade do terreno é da mulher e a outra metade é do marido. O marido morre, o homem morreu aí. E o casal tinha 2 filhos. Então, esse homem tinha 2 filhos com aquela esposa. Então, metade da fazenda, metade do apartamento e metade do terreno são propriedade do cônjuge. Ela não herdou nada, mas ela é dona de metade. Dona, meira, proprietária de metade de todos esses bens. A parte do morto, que é metade do apartamento, metade da fazenda e metade do terreno, vai ficar para quem? Só para os descendentes, só para os 2 filhos. Então, 100% da herança vai ficar para os 2 filhos. Metade da herança para um filho, metade da herança para o outro filho. Então, qual a resposta a essa primeira pergunta? Na comunhão universal de bens, nesse caso aqui que a gente está enfrentando, 100% da herança para os 2 filhos. Tá? 100% da herança para os 2, só os descendentes herdam, só os filhos herdam. Tá? Mas não lembra de tirar a meação do cônjuge antes, evidentemente, como eu acabei de explicar. Vamos num segundo exemplo, num regime da separação, na separação absoluta. Regime da separação absoluta, nós temos um regime em que o casal escolheu a separação por uma convenção, por um pacto antenupcial antes do casamento, o nome já está dizendo. O casal escolheu o regime da separação absoluta. O homem tinha comprado ali, no mesmo exemplo, só que agora mudamos o regime. O homem comprou um apartamento antes do casamento. Portanto, se ele vai casar pela separação absoluta, esse imóvel vai continuar sendo só dele. A mulher adquiriu uma fazenda antes do casamento. Então, a fazenda é só dela também e vai continuar sendo só dela. Separação absoluta, cada um permanece com o seu patrimônio. E, finalmente, o homem comprou um terreno durante o casamento. Esse casal teve 2 filhos e o homem morreu. Esse terreno adquirido pelo homem durante o casamento, na separação absoluta, é só dele também. Na separação absoluta, se o homem comprou é só dele, se a mulher comprou é só dela. Tá? Só vai ser dos 2 se eles compraram juntos. Um deu metade, outro deu metade e compraram juntos, o que é possível. Mas, a princípio, pela regra do regime da separação absoluta, em que o casal escolheu por pacto antenupcial antes do casamento, ou o casal escolheu na união estável através de contrato escrito, o regime da separação absoluta, o homem vai ser proprietário 100% do terreno mesmo depois do casamento, porque a separação absoluta, cada um continua com o seu patrimônio, com a administração do patrimônio, com a administração das suas dívidas e assim por diante. Vamos fazer a divisão da herança. Como fazer a divisão da herança na separação absoluta? Então, olha só. Nós temos sempre que separar, primeiro passo, o que é propriedade de cada um. Lembra, na divisão da herança, a gente só divide a herança do morto, não do casal. Não pode esquecer isso nunca. Se você dividir sempre o patrimônio do casal, vai estar sempre errado. Lembra, primeiro passo para dividir herança. Patrimônio do cônjuge sobrevivente é uma coisa, patrimônio
do falecido é outra coisa. O que vai ficar para os herdeiros? Só a parte do morto, só a parte do falecido. Então, vamos dividir aqui na separação absoluta esse caso que a gente está vendo aqui no slide. O patrimônio da mulher. A mulher está viva, o homem que morreu. Está aí no nosso caso. A mulher, ela tinha comprado uma fazenda. Então, a fazenda é propriedade dela. Ela não está herdando de ninguém. Já era dela, continua sendo dela. Tá? Então, a fazenda não tem nada a ver com a herança. A fazenda é propriedade da mulher e continua sendo propriedade da mulher. O que é propriedade do homem? O homem faleceu. O homem comprou um apartamento e um terreno. Então, é propriedade do homem, do falecido, o apartamento e o terreno. O apartamento e o terreno, portanto, fazem parte da herança. O apartamento e o terreno é que vão ser divididos entre os herdeiros. Vão ser divididos entre os herdeiros. Consequentemente, os bens do morto, que são apartamento e terreno, vão ficar para quais herdeiros? Aí na segunda parte, segundo passo para dividir herança. Vamos lá no 1829. Olha, lá no 1829, inciso 1º, que trata dos descendentes e cônjuge. Primeira classe de herdeiros, conforme a gente viu na última aula. Onde que está a separação absoluta, separação convencional? Está dizendo lá que divide entre os descendentes e também o cônjuge. Então, olha só. Nesse caso, o apartamento e o terreno vai ser dividido em 3. Filho 1, filho 2 e cônjuge. Ou, se for companheiro, filho 1, filho 2 e companheira sobrevivente. Então, a herança vai ser dividida por igual entre esses 3 herdeiros, os filhos e a esposa sobrevivente. Então, para concluir, o apartamento e o terreno serão divididos por igual entre os filhos e o cônjuge sobrevivente. Lembrando que a fazenda não entra nessa divisão, porque a fazenda já era da esposa, continua sendo da esposa. Isso não se chama herança, se chama propriedade do cônjuge sobrevivente. E um último exemplo para nós fecharmos aqui praticamente todas as hipóteses. Na prática a gente encontra, porque na prática a gente encontra comunhão universal, separação absoluta e comunhão parcial, né? 99% dos casos que você vai encontrar estão dentro desses 3. Então, um terceiro e último caso aqui para a gente fechar esse slide e a gente discutir todos esses detalhes para não deixar qualquer dúvida. Comunhão parcial. Comunhão parcial é o regime mais comum. Então, comunhão parcial. Lembra, primeiro passo, mesmo exercício. Na comunhão parcial. Na comunhão parcial, o homem comprou um apartamento antes do casamento. Na comunhão parcial, o que a gente compra antes do casamento continua sendo só seu. Então, esse apartamento continua sendo só do homem. A mulher comprou uma fazenda antes do casamento também. Então, essa fazenda continua sendo só da mulher também. Pela comunhão parcial, continua sendo só dela. O homem comprou um terreno durante o casamento. Se ele comprou um terreno durante o casamento, na comunhão parcial, esse terreno metade para cada um, 50% para cada um. Pronto, então a gente já deu o primeiro passo. Nós já separamos o que é só do homem e o que é só da mulher. O que é só da mulher? O que é propriedade da mulher? O que é a parte da mulher? A fazenda, 100% da fazenda, porque ela comprou antes do casamento, e metade do terreno, porque o terreno tem que dividir pela metade. O que é a parte do homem? O homem comprou. O que é a parte do homem? Comprou o apartamento antes do casamento. Então, o apartamento e a outra metade do terreno. O homem morreu. Então, olha lá. A fazenda e metade do terreno são propriedade da esposa que está viva ainda. Não é herança. Ela é proprietária da fazenda e da metade do terreno. Não paga ITCMD, não entra na divisão da herança, não divide entre herdeiro nenhum, não há que se falar em herança nem herdeiros, tá? Da parte do cônjuge que está vivo. A parte do morto, o que é a parte do morto? Essa sim vai para os herdeiros. O apartamento e a outra metade do terreno. Só que lembra, na comunhão parcial,
nós temos que analisar qual o bem particular e qual o bem comum. Então, não adianta identificar o que é parte do morto apenas. Isso é importantíssimo. Isso é o primeiro passo. Mas temos que ir para o segundo passo. O que vai ficar só para os descendentes e o que vai ficar para os descendentes e mais a esposa? Fácil. Acabei de explicar no slide anterior. Depende se o bem é particular ou se o bem era comum. O que é bem particular? 100% que era só do morto. O que é 100% só do morto? O apartamento. O apartamento ele comprou antes do casamento. Então, 100% do apartamento é dele, ele morreu. 100% desse apartamento, então, bem particular. O bem particular vai ser dividido, então, entre, lembra, comunhão parcial, o bem particular fica para os descendentes e mais o cônjuge. Então, vai ser dividido entre os 2 filhos e mais a esposa. Vai ser 1/3 do apartamento para o filho 1, 1/3 para o filho 2 e 1/3 para a esposa. Mas a outra metade do terreno não. A outra metade do terreno, olha lá, o morto é dono de metade só, não de tudo, só da metade do terreno. Consequentemente, essa metade do terreno vai ficar só para os descendentes. Lembra da regrinha? Na comunhão parcial, se o bem era comum, a parte do morto fica só para os descendentes, vai ficar lá só para esses 2 filhos. Tá? Essa outra metade do terreno vai ficar apenas para os 2 filhos. Tá bom? Com isso a gente aprofundou bastante cada uma desses regimes de bens e a divisão da herança. Vamos aprofundar em algumas outras questões ainda. Na separação judicial, extrajudicial ou no caso de divórcio, ainda vai continuar o cônjuge herdando? A resposta é não. Se o casal já está separado judicialmente, separado extrajudicialmente ou divorciado, aí o cônjuge sobrevivente nada vai herdar. Tá bom? O que existe de divergência é aqui na letra B, na separação de fato. Na separação de fato, há uma separação de fato, o cônjuge sobrevivente herda ou não? Existe uma divergência da jurisprudência e também da doutrina. Porque isso gira em torno lá, está aí no slide, no artigo 1830. Parte da jurisprudência entende com a separação de fato acabou direito de herança. Parte da doutrina, então, parte da jurisprudência, a partir da separação de fato, não tem mais regime de bens, não tem mais direito à herança. Tá? Considera, portanto, parte do 1830 inconstitucional, porque a discussão da culpa, quem foi culpado, quem não foi culpado, é inconstitucional por conta da emenda 66 de 2010, e a partir da separação de fato não tem mais direito à herança. Outra parte da doutrina e da jurisprudência entende que o 1830 ainda é válido e é aplicado. E entende, portanto, que devemos aplicar o 1830 e, consequentemente, a separação de fato até 2 anos, vai ter direito, só não vai ter direito a partir de 2 anos se o cônjuge sobrevivente foi culpado pela separação, ou seja, descumpriu um dos deveres por conta da separação de fato que aconteceu antes da morte, evidentemente. Né? Então, estavam lá vivendo em família e o cônjuge culpado por esse término do relacionamento, por essa separação de fato, é o cônjuge sobrevivente e, mesmo assim, após os 2 anos da separação de fato. Então, essa segunda posição da doutrina e da jurisprudência entende, em resumo, que até 2 anos tem direito. Até 2 anos tem direito. A partir de 2 anos, não tem direito se foi culpado. Se não foi culpado, teria direito, mas se foi culpado, não teria direito. Tá? Há uma tendência da jurisprudência de concluir que a separação de fato termina com os direitos de herança, os direitos e deveres de casamento e os direitos de herança, mas existe essa divergência aí que eu precisava trazer para vocês. Outra questão relevantíssima é o direito real de habitação. A morte de um dos cônjuges faz com que o outro cônjuge
tenha direito de morar na casa de graça para o resto da vida, o que nós chamamos de direito real de habitação. Então, o cônjuge sobrevivente, e isso se estende doutrina pacífica, jurisprudência pacífica, para o companheiro, companheira sobrevivente da união estável. A STJ já pacificou esse entendimento. O 1831 não se aplica apenas ao casamento, se aplica também à união estável. Então, o cônjuge sobrevivente ou a companheira, o companheiro sobrevivente tem direito real de habitação, tem direito de morar na casa de graça pro resto da vida, tá? Se tiver vários imóveis, tem direito a usar apenas sempre um imóvel, nunca mais do que um imóvel. Algumas questões rápidas sobre o direito real de habitação. O cônjuge ou a companheira sobrevivente com direito real de habitação pode alugar esse imóvel? Não, só pode morar. Segunda questão, é para sempre? É para o resto da vida? Sim, é para o resto da vida. Sem pagar aluguel, sem pagar nada. Tem que pagar a manutenção do bem, IPTU, condomínio, etc. Mas não tem que pagar nada de aluguel. Se a viúva ou viúvo possuir outro imóvel, tem direito? Parte da doutrina entende que não teria, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que tem direito, mesmo não existindo outro imóvel, sendo proprietário de outro imóvel. Se o imóvel em que a família morava era alugado, tem direito à reabilitação? Aí não, né? O direito à reabilitação surge do imóvel que era de propriedade do morto ou do casal, não de imóvel de terceiro. Aí não existe direito à reabilitação, evidentemente. O direito real de habitação existe na primeira classe de herdeiros, na segunda classe de herdeiros e na terceira classe de herdeiros? Sim. Posição pacífica do STJ, diversas decisões, inclusive da ministra Nancy Andrighi, dentre outros ministros, está pacificado no STJ. Outra questão, existe direito à habitação sem registro imobiliário? Sim. Quando existe só posse, por exemplo? Sim, o STJ também já entendeu nesse sentido, mesmo que seja só posse, tem direito. Pode o cônjuge sobrevivente usar as ações possessórias para proteger o seu direito à reabilitação? Sim, pode, o STJ nesse sentido, inclusive com enunciado em teses do STJ nesse sentido, edição 50 da ferramenta de jurisprudência, número 9. O imóvel alugado para terceiro, né, pode ser usado como direito à reabilitação, sendo o único imóvel ali? Pode. Tá? E, finalmente, novo casamento ou nova união estável termina com o direito à reabilitação? Não, permanece com direito. Parte da doutrina entende que não deveria, mas jurisprudência entende que permanece com direito, posição também do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. E, finalmente, uma última questãozinha aqui, já terminando o direito à reabilitação. Se o cônjuge pode receber menos de 1/4 da herança? Não, o cônjuge deve receber até 1/4 da herança se ele é ascendente, ou seja, se ele é pai ou mãe de todos os filhos. Se ele é pai ou mãe de todos os filhos, o cônjuge sobrevivente, ele tem direito a receber 1/4 da herança. Se ele tem um dos filhos do morto, que não é do cônjuge sobrevivente, aí divide por igual. Só para terminar, exemplifico. Se o morto deixou com o cônjuge um filho, esse filho mais o cônjuge divide a herança por 2. Se deixou 2 filhos mais o cônjuge divide por 3 a herança. 3 filhos mais o cônjuge divide por 4 a herança. Agora, se deixou 4 filhos mais o cônjuge, não vai dividir por 5. O cônjuge tem direito a 25% da herança e os outros 75% da herança vão ficar para os filhos. Se tiver 6 filhos mais o cônjuge, 7 pessoas, nesse caso, 25% para o cônjuge e os 6 filhos vão ficar com 75% da herança. Isso só acontece se for o cônjuge sobrevivente pai ou mãe de todos os filhos. Um filho, se não for do pai ou da mãe, aí tem que dividir por igual. 9 filhos, por exemplo, mais o cônjuge ou o companheiro, aí seriam 10 pessoas, dividiriam por 10 só porque um dos filhos ou mais não são ou não é do cônjuge sobrevivente. Com isso, a gente termina a primeira classe de herdeiros
e esmiuçamos bem todos os detalhes da primeira classe de herdeiros. Um abraço e até a próxima.